Lugar, muito boa tarde. Hoje, com muita satisfação, que eu recebo na coluna do nosso canal do YouTube Bate-Papo Sem Pauta, que é uma espécie de ironia, uma brincadeira que eu faço, porque sempre tem uma pauta, na medida em que eu trago pessoas de diferentes áreas de conhecimento para tratar assuntos da atualidade. E hoje temos aqui conosco a ilustre presença do professor Roberto Salles, que foi reitor da Universidade Federal Fluminense entre 2006 e 2014, e hoje ele é o coordenador do GT de Educação Superior da Câmara dos Deputados. Então, professor Roberto Salles, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito esse convite para poder conversar conosco acerca de tema que é de suma importância para nós, né? Nós queremos ouvir um pouco inicialmente sobre o trabalho da comissão, como ele se dá e, enfim, e como isso tem repercutido para a sociedade. Bom, boa tarde. Realmente é uma satisfação. Quero parabenizá-lo, porque nesse momento Obrigado. que nós passamos de pandemia, a informação correta é crucial. Eu gostaria de iniciar dizendo que esse é o segundo grupo de trabalho sobre educação superior da Câmara dos Deputados que eu coordeno. No momento atual, nós temos no grupo de trabalho 4 ex-reitores. Certo. A saber, Ana Lúcia Gazola, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi reitora. Sim. Eliane Superti foi reitora da Universidade Federal do Amapá. Thompson Marins, que foi reitor da Universidade Federal de Campina Grande. No meu caso, eu coordeno, fui reitor da Universidade Federal Fluminense. E temos mais 2 consultores legislativos, Sim. que é o Ricardo Martins e Renato Giglioli, e 3 consultoras da presidência da Câmara dos Deputados, que é a Aline, a Carla e a Vanessa. Perfeito. Esse grupo de trabalho ele foi criado há um ano atrás por um ato do presidente da Câmara, justamente para fazer um diagnóstico da educação superior e apresentar soluções. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos na fase final de elaboração do relatório final. Modéstia à parte, abrange vários aspectos da educação superior no nosso país e em breve estará disponibilizado, após a entrega ao presidente de uma forma formalizada, estará disponível na página da Câmara dos Deputados. Perfeito. Professor, eu não poderia deixar de mencionar que, como alguém da educação, eu vi as suas notas taquigráficas, eu pude acompanhar um pouco da sua atuação e gostaria de fazer um elogio público nesse sentido, porque esse GT de Educação Superior se compõe de uma estratégia de planejamento que não é de curto prazo, é uma estratégia de planejamento aí para a educação superior muito bem organizado, na minha opinião. E eu não poderia deixar de perguntá-lo, até tendo em vista a sua formação na área de saúde, como o senhor vê os desafios que as instituições de educação superior hoje enfrentam frente a essa pandemia do coronavírus e, se possível, né, o senhor trazer, dentro desse trabalho da comissão, dentro de tudo que o senhor conhece em matéria de administração da educação superior, o que a gente pode esperar um pouquinho nesse possível cenário pós-pandemia, né? Pois é, você acha que tocou num ponto importante, Paco, que nós tínhamos feito um estudo e praticamente estávamos terminando antes da pandemia. E aí o que acontece? Nós temos que colocar um capítulo, né? Sim. De como ficará a educação como um todo. Eu não falo nem de educação superior, eu falo da educação em todos os níveis pós-pandemia, que nós teremos uma prorrogação do prazo dessa comissão justamente para abranger esse momento. Mas eu queria falar um pouco do relatório
Perfeito. O relatório ele abrange desde a educação superior pública, indo até a educação superior privada, abrange a questão social da assistência estudantil, do PNAES, que descobrimos que o PNAES, na verdade, é um decreto presidencial que ele pode revogar a qualquer momento, né? E nós propusemos um projeto de lei para que se torne definitivo e tenha uma segurança jurídica. Perfeito. Nós sabemos hoje, já sabíamos antes, a pandemia desnudou muito mais a diferença social que tem esse país, as desigualdades. Perfeito. Então, nós temos que tratar também da questão da inclusão e, para isso, precisamos ter recurso dentro do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Certo. A outra questão também, que é muito importante para a gente, é a autonomia. Sim. E nós estamos sofrendo muito, porque as universidades, e agora houve hoje uma decisão, nesse momento, do Supremo, dizendo que as universidades podem se expressar livremente de acordo com o artigo 207 da Constituição. Foi uma decisão agora do Supremo, no dia de hoje, que é uma vitória. Então, por esse motivo, isso respalda muito nossa proposta da universidade ter uma autonomia plena, Perfeito. uma autonomia acadêmica, uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira. Claro, a autonomia financeira requer vinculação orçamentária e subvinculação, como acontece nas paulistas, que estão vinculadas à arrecadação do ICMS. Sim. Mas a autonomia plena não significa soberania. Nós temos nossas responsabilidades. Nós vamos ficar submetidos ao mesmo controle dos órgãos de controle, como TCU, TGU, Ministério Público. Perfeito. E também temos que ter avaliações, né, até para ver como que as universidades andam. E também esse controle é importante porque nós temos que aplicar bem os recursos da universidade. Isso é uma premissa importante. Sim. Por outro lado, também verificamos que as universidades privadas elas não podem ficar soltas. Elas não podem ser autorregulamentadas. Também não pode sofrer a amarra de uma regulamentação rígida. Mas não podemos ter autorregulamentação. Nós temos que separar as universidades privadas em aquelas confessionais, sem fins lucrativos, as privadas que realmente fazem um bom trabalho, daquelas que só querem oferir lucros, como as sociedades anônimas. Né? Sim. Afinal de contas, educação, não podemos vincular a educação a lucro. Né? Sim, e a outra questão também é que a educação ela é subfinanciada há muito tempo. Nós temos uma meta, uma diretriz, que é o Plano Nacional de Educação, que o único setor que conseguiu alcançar as metas é justamente ligado à pós-graduação, os cursos estrito sensu, especificamente o doutorado. Perfeito. Professor, eu preciso, então, dentro disso ainda, e sem exceder muito tempo, tendo em vista que o senhor, assim como todos nós não paramos de trabalhar, nós temos um trabalho remoto intenso, né? Mas ainda assim eu preciso colocar uma questão que é uma questão que me assusta profundamente e assusta alguns alunos que têm me procurado para perguntar a esse respeito. Né? E aí vou pedir uma opinião sua como alguém da área de saúde, certo? Sabendo que o senhor é alguém que conhece microbiologia muito, muito melhor do que eu posso sequer imaginar que seja a microbiologia. Supondo um cenário de retomada das aulas, e ainda havendo, como podemos observar, um número grande de pessoas sendo contaminadas pelo Covid. O senhor prevê alguma dificuldade, algum risco para os nossos estudantes numa retomada das aulas, como algumas redes de ensino já têm anunciado que vão fazer em curto espaço de tempo? Bom, é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, nós temos uma pandemia de um vírus que era conhecido, a família conhecida há algum tempo, mas esse específico ele não era conhecido, ele ficou conhecido há pouco tempo.
Então, é um vírus que tem uma capacidade de transmissibilidade muito grande, que é feito através de secreções da cavidade oral. Então, você veja no dia a dia a facilidade que você tem de colocar a mão na boca, colocar em Sim. cima de superfície, de objetos. Também o fato de falar expele uma quantidade muito grande de secreções, pequenas e grandes, que disseminam pelo ambiente no espaço. Certo. Então, o que acontece? Uma pessoa contaminada, e às vezes a doença, a maioria das vezes, a pessoa que está contaminada não sabe porque ela não manifesta clinicamente, porque é assintomática, Certo. e ela pode contaminar uma série de outras pessoas. Perfeito. Então, o retorno, e aí nós vamos falar da pós-pandemia, Sim. tem que ser um retorno que nós vamos ter que abolir alguns hábitos. O brasileiro tem aquela particularidade de se aproximar, de Sim. apertar a mão, de Sim. beijar, Sim. e nós vamos ter que mudar esses hábitos, porque nós vamos ter que ter cuidados nesse retorno para que a doença ela não volte com a força total. Isso nós Sim. estamos falando num cenário depois que nós tivermos uma diminuição do número de pessoas contaminadas, o número de doentes e o número de mortes. Isso nós Sim. estamos falando após esse cenário. Sim. Então, nós vamos ter que voltar com cuidado, mantendo alguns protocolos, em especial distanciamento, uso de máscara, Sim. e o hábito também de lavar as mãos. E também as universidades vão ter que ter o protocolo de higienização dos locais, das superfícies. Então, realmente, nós teremos uma nova forma de se comportar e de agir pós-pandemia. Perfeito. Então, somente a título de finalização, né, eu vou fazer uma consideração final e depois vou pedir do senhor uma consideração final a esse respeito. Pelo que posso perceber, então, nada vai ser como antes, inicialmente. Nós vamos ter grandes mudanças. E fico pensando que, em algum momento, essa comissão deve sugerir para as universidades algum tipo de protocolo também referente a essas questões do pós-pandemia, perfeito? E imagino que isso deva servir como referência para as políticas públicas da educação superior no Brasil, certo? Correto. Então, nós vamos ter que ter uma discussão. Nas universidades, tem comissões que tratam disso. Sim. Nós vamos ter que fazer um retorno seguro, devagar, aos poucos, vamos dizer assim, mas firmes e conscientes de estarmos trabalhando, estudando e evitando a disseminação do vírus para outras pessoas. Perfeito. Afinal de contas, se nós verificarmos o número de pessoas que nós temos na população, acima de 200 milhões, e o número de pessoas que foram diagnosticadas com a doença, nós temos uma relação muito pequena em relação à população. Sim. Então, obviamente que nós temos que ter cuidado com o número de pessoas gigantescas que não ainda entraram em contato com o vírus. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. Eu acho que é esse cuidado, não é só as universidades, todas as empresas, todas as famílias, todo mundo vai ter que ter cuidado para que nós possamos caminhar progressivamente, fazendo as nossas tarefas normalmente, mas evitando uma nova onda dessa doença no nosso país. Perfeito. Professor Roberto, eu gostaria, se fosse possível, nós ficaríamos aqui até a noite conversando, porque é um tema que é interessante, ele é motivador, mas essa é uma coluna realmente de um bate-papo curto. Agradeço muito a sua presença, porque o público do canal precisa desses esclarecimentos e trazidos por alguém que detém um conhecimento técnico, e não somente técnico, mas também um conhecimento político e administrativo da educação superior.
eu quero agradecer mais uma vez, lembrar que esse é um vídeo que ele vai ao ar no dia 22 de maio, numa sexta-feira. Ele é público, né, no YouTube, todos poderão ter acesso, poderão ver. E eventuais perguntas e comentários, eu vou encaminhar ao senhor, os que forem mais pertinentes, para que esse diálogo possa começar. E, em outro momento, se for possível, gostaria de convidá-lo, numa outra oportunidade, para tratar de temas relacionados à educação superior. Só tenho a lhe agradecer. Hoje contamos com a presença do professor Roberto Souza Salles, reitor da Universidade Federal Fluminense entre 2006 e 2014 e coordenador do GT de Educação Superior da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Bom, eu gostaria só de... Claro. Minha consideração final, sim, começando a agradecer, e dizer que todo o nosso trabalho, do grupo de trabalho sobre educação superior da Câmara dos Deputados, ele é público, todos podem ter acesso na página da Câmara dos Deputados, ver todas as reuniões, ver o que nós produzimos. A maioria das reuniões eram gravadas, filmadas, né? E tudo que é público tem que ser assim, realmente colocado à disposição de todos. Quero também dizer que esse trabalho é voluntário. Ninguém é remunerado, todos trabalhando voluntariamente pela educação do nosso país. E gostaria de convidar a todos que, em breve, nós estaremos com o relatório final disponibilizado, que você também pudesse colocar um link para que todos possam ter acesso, assim também como nós teremos o acesso na página da Câmara dos Deputados. É só colocar grupo de GT, Grupo de Trabalho da Educação Superior da Câmara dos Deputados. E também queria dizer que eu estou à disposição para novos esclarecimentos. Perfeito. E, com certeza, nosso GT deve continuar mais um tempo, apesar de ter terminado formalmente no dia 29 de maio de 2020. Sim. Mas nós precisamos agora fazer um diagnóstico e apontar caminhos para a educação pós-pandemia. Isso é um assunto muito importante e que o grupo de trabalho foi requerido pela presidência da Câmara e por alguns deputados e senadores, que nós temos um diálogo muito grande, para poder colocar a nossa visão em relação a esse assunto. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado e aí na luta por uma educação cada vez melhor. Até a próxima.